Pessoal, boa tarde. Eu vou passar um vídeo introdutório para falar um pouco sobre o processo decisório na parte de gestão, tá? Qualquer dúvida, a gente fala depois. Vamos lá. Se eu estou seguindo por uma estrada que me dá duas opções de caminhos diferentes, eu preciso escolher. Será que eu vou pela direita ou é melhor eu ir pela esquerda? Fico aqui parada ou sigo em frente? Eu tenho uma decisão a tomar. É nesse momento que eu vou usar o meu processo decisório, que nas organizações é tipicamente utilizado para escolher entre alternativas de oportunidades ou de solução de problemas. Para Maximiano, o papel das técnicas é estruturar o processo decisório, ajudando os gerentes a eliminar a improvisação e aumentar o grau de certeza na tomada de decisão. E esse processo tem 5 fases, que é o problema, o diagnóstico, as alternativas, as decisões e a avaliação. No problema, o processo de decisão tem origem em uma frustração, interesse, desafio ou curiosidade nas dificuldades para atingir um objetivo, algum fato que precisa de uma ação corretiva ou até mesmo a visualização de uma oportunidade. São nessas situações que se faz necessário tomar uma decisão. Diagnóstico. Aqui é a fase em que se analisa a situação, identifica as ameaças e oportunidades, causas e consequências. Algumas situações são de fácil análise e nem precisa de um estudo profundo para a situação. Já em outras, exige uma pesquisa mais detalhada do problema apresentado. Depois do diagnóstico do problema, o próximo passo é gerar alternativas que solucionem a situação em questão. Em algumas situações, as soluções são facilmente visualizadas, que podem vir junto com o problema. Mas para que isso aconteça, os gestores terão que usar seus conhecimentos junto com seu poder de criatividade. As alternativas no processo de tomada de decisão são comparadas, julgadas e avaliadas, para que seja feita uma escolha. Analisar de forma crítica as possibilidades de ação que forem geradas é fundamental para a escolha do caminho a ser seguido. Completando o ciclo, depois de ter identificado o problema, diagnosticado, geradas alternativas e tomadas de decisões, é fundamental que seja feita uma avaliação das decisões tomadas. Essa avaliação pode gerar outro processo decisório, reiniciando o ciclo que acabamos de conhecer. Bem legal, né, pessoal? Bem legal isso. Fala um pouco sobre o processo decisório do começo ao fim. Vamos para a próxima. Nessa esfera de processo decisório que a gente está falando, o nosso grupo vai falar um pouco sobre o conflito cognitivo na decisão estratégica de equipes de direção de pequenas empresas. Esse é um artigo. Esse artigo foi publicado baseado numa pesquisa. Tá? Essa pesquisa ela foi feita ao longo de um período e gerou esse artigo. Ele é bem interessante porque ele fala basicamente sobre esse processo decisório no âmbito das pequenas empresas, na visão das pequenas empresas, que basicamente, levando em comparação a grandes empresas, é um pouco diferente. Tá? Então, é bem interessante mesmo. Tá, vamos lá. A ideia do artigo é explicar como ocorre o conflito cognitivo e quais são suas atribuições nos processos de decisão estratégica das pequenas empresas. Isso é a ideia da pesquisa e a ideia da visão do artigo. A abordagem. A primeira abordagem ela é baseada em métodos qualitativos no estudo de multicasos, pegou vários casos e analisou. A segunda abordagem, os dados foram coletados em entrevistas em profundidade, análises no modo intra e intercaso, dentro e em todos os casos, conforme a recomendação de Mills e Hambers. Eu cito eles dois aqui porque eles foram o pioneiro nessa pesquisa sobre a decisão, processo decisório nas pequenas empresas, as decisões estratégicas nas pequenas empresas, que são lá um processo diferente, tá? Como já tinha abordado anteriormente.
A terceira abordagem optou por estudo de multicasos, que permite análise comparativa dos dados entre casos que não são restringidos a peculiaridades do processo de decisão estratégica de uma única equipe. Ele está dizendo que eles não restringiram somente um caso, eles pegaram até todas as peculiaridades do processo de decisão. A quarta abordagem, que é o objetivo da pesquisa, é o conflito cognitivo que surgiu do processo de decisão realizados por empresas de co-dirigentes de pequenas empresas. Esse, basicamente, a quarta abordagem é o objetivo da pesquisa. Os critérios que foram utilizados para tornar essa pesquisa válida. O primeiro critério foi ser uma pequena empresa, de acordo com os critérios do IBGE. O IBGE, ele todo período que é possível, se eu não me engano, existe períodos de 2 anos, existe períodos de 3 anos, existe aquele de 10 anos que a gente conhece, que faz sobre a recenseação. Tá? O segundo critério a pequena empresa tem que ter até 49 empregados no setor de serviço, conforme os critérios do SEBRAE, tem que ter os critérios de IBGE e também os critérios do SEBRAE. O terceiro critério, ser uma empresa dirigida por uma equipe de direção formada por 2 ou mais proprietários dirigentes. Então, aquelas pessoas que elas fundaram e dirigem a empresa. O quarto critério é, no mínimo, 3 anos de existência, de modo a ter um histórico de decisão estratégica a estudar. Eles usaram essa questão aqui, foi uma abordagem bem legal, porque eles precisam pelo menos de 3 anos, que é eles falam que é a base de amadurecimento daquele projeto e se tornam, de fato, uma empresa. Tá? E um outro ponto que é bem interessante, eles optaram por estudar pequenas empresas de base tecnológica e de biotecnologia. Eles falaram que esse tipo de empresa, que comumente atuam equipes de direção por causa de alta necessidade de recursos de competências variadas, normalmente inacessíveis porque tendem a ser caros para essas empresas em tecnologia. O que ele está querendo dizer? Eles pegaram essas 2 empresas porque essas empresas precisam de pessoas altamente formadas, pessoas expert, que precisam que elas conseguem administrar um mundo. Isso tem, basicamente, a expertise deles é isso. A fundamentação teórica dessa pesquisa, consequentemente do artigo, são 3 fundamentações, que é o tamanho da PE, é um fator que explica que grande parte da necessidade de uma equipe de direção, dada a carência de recursos típicos dela. Fala que, assim, aqui basicamente ela está explicando que essa pequena empresa, ela tem um formato grande, ela tem um formato pequeno, ela basicamente está ligada à direção dela, a carência de recursos. Por causa do número de dirigentes e da variedade que tende a ter essas perspectivas e competências, as equipes de direção normalmente oferecem maior cobertura. Aqui está dizendo que um diretor fundador, que normalmente são 2. Um fica na parte de técnica, de planejamento, da parte toda técnica, e o outro fica na parte administrativa, que normalmente é o diretor, aí agrega direção administrativa, direção de financeira, direção de recursos humanos, aí o outro fica na direção técnica, direção de planejamento, algumas têm direção de campo também, normalmente é dividido assim. Equipes de direção composta de indivíduos com muita similaridade de competência, de capacidade, tende a não ter a habilidade necessária para administrar um empreendimento. O que eu falei anteriormente, na pesquisa no artigo eles falaram, na pesquisa também, de que eles viram que pessoas com a mesma similaridade, com a mesma técnica, com a mesma expertise, não conseguem administrar uma empresa porque eles tendem a ser igual. Eles não conseguem, você fica no administrativo e eu fico na parte técnica. Os dois ou são na parte técnica, ou os dois ou são do administrativo. Então, acaba tendo esse conflito. Tá? Os conflitos cognitivos nessa decisão estratégica que são envolvidos.
O conflito é caracterizada como intuitiva e fortemente apoiada em mecanismos não racionais, os quais envolvem conflitos de ideias. Isso o que envolve a decisão estratégica, que também é um conflito cognitivo. A equipe de direção de uma pequena empresa é definida aqui como equipe formada por coproprietários de dirigentes atuantes no processo de decisão estratégica, eles estão sempre envolvidos. O conjunto de escolhas intencionais ou respostas programadas sobre questões que afetam significativamente a saúde e a sobrevivência da organização. Esse é um ponto muito importante, porque qualquer decisão estratégica pequena que for, como a empresa é uma empresa pequena, com um organismo pequeno, qualquer pequena decisão que eles derem, o rumo da empresa ou vai ser negativo ou vai ser muito positivo. Aprendizagem para explorar o mercado e competir, inclusive com informações para desenvolvimento de produtos e que tendem ao sucesso. Uma característica da pequena empresa é que ela tem essa abordagem, ela consegue ser livre, ela é um pouco livre de burocracia para conseguir explorar mais o mercado e tende a desenvolver mais produtos ao longo do seu processo de estratégico. Normalmente sem formalidade de registro, sendo a decisão estratégica fortemente influenciada por experiências, valores e habilidades da gestão deles. Normalmente eles sentam numa cadeira, cada um fala o que acha, o que já viveu, o que não viveu, o que sente, o que não sente, que é a visão deles, nada baseado em registros, em análise, em todo aquele estudo, entendeu? Como tal tipo de decisão influencia significativamente o desempenho organizacional, torna-se importante que seja tomada de modo eficiente e de alta qualidade. Foi uma das coisas que eles identificaram. Como o organismo da empresa que a gente falou anteriormente, ele é pequeno e qualquer decisão que possa, menor que seja, possa influenciar negativamente, positivamente, ele vem falando também que é necessário que eles tenham uma qualidade e uma eficiência nesse processo decisório. Aqui a gente vai para o campo, a gente vai mostrar um pouco as empresas. Eles não colocaram o nome da empresa por questões óbvias, aí nomearam por alfa, beta, gama e delta. São as 4 empresas que foram estudadas, que lançaram todo esse processo, toda essa fundamentação que eu falei anteriormente. Aqui eu falo um pouco da caracterização dessa empresa na pesquisa que rolou. A empresa Alfa ela é administrada pelo pai, pelo filho, pelo ex-funcionário. A empresa Beta pelo pai e pela filha. A Gama são 3 co-dirigentes, consequentemente são amigos ou são colegas de trabalho. A Delta também são 3 co-dirigentes, que consequentemente são amigos, são conhecidos por quê? A configuração de pequenas empresas, normalmente, ela se dá por vínculo também. Os co-dirigentes se dá por vínculo. Vínculo de amizade, vínculo de familiar. Então, normalmente, no estudo que vem falando sobre esse artigo, ele cita que, normalmente, a co-dirigência dessas empresas se dá por vínculo, ou vínculo de amizade, ou vínculo familiar, ou vínculo até mesmo de trabalho. Aqui eu trago um pouco dos conflitos cognitivos que rolaram decisões estratégicas nessas empresas. A Alfa ela teve uma decisão estratégica formada sobre o reforço do posicionamento estratégico, sobre o que ela queria, entendeu? Na especialização do produto dela. A Beta, a decisão estratégica dela rolou em cima de uma dificuldade que ela tinha de cumprir uma legislação específica, porque o espaço onde que ela estava, ela não conseguia mais expandir, ela precisava expandir. Então, ela teve que ter uma decisão bem estratégica e, basicamente, rolou um conflito cognitivo. Né? Por quê? Essa aqui específica, ela é gerenciada por pai e filha. Então, basicamente, essa empresa, ela é o sustento da família. Então, eles precisam manter essa empresa viva.
A Gama, ela teve ela teve um processo decisório e, consequentemente, um conflito cognitivo entre os seus co-dirigentes, porque ela teve um crescimento muito grande. Então, ela precisou demais tomar decisões na parte de recursos humanos. A Delta foi em relação, o processo decisório dela foi em relação a lançamento de produto. Eles lançaram um produto no mercado que não foi muito bem aceito, muito bem adquirido, e nesse eles tiveram que ter entre eles tiver uma decisão estratégica, onde que eles começaram a verificar que lançar um produto não é basicamente não é o fim. Eles tinham que lançar o produto, e desse produto eles fizeram uma consultoria do produto. Então, eles tiraram como venda de produto e relançaram como consultoria. O produto, basicamente, eles forneciam gratuitamente, e a consultoria vinha logo atrás. Basicamente, esses são os 4 processos decisórios e de decisão estratégica da empresa que levaram eles a ter um conflito cognitivo entre eles. Tiveram muitas discussões entre esses dirigentes. No próximo slide, eu vou mostrar um pouco sobre um case sobre em relação à decisão estratégica, conflito, nessa parte de conflitos cognitivos. Eram 3 amigos e o mesmo desejo: complementar a mesada. A solução foi improvisar uma fonte de renda num lugar que todos gostavam: a praia. Foi aí que surgiu churrasquinho dos meninos. O Vitório tinha um carrinho abandonado de churrasquinho, a gente resolveu pegar, colocamos uma chapa em cima, uma sombrinha daquelas bem antiga. A gente já passou muito perrengue aqui com chuva, com vento, o carrinho já chegou a cair no chão, e os clientes foram entendendo, o pessoal foi gostando, a qualidade foi crescendo, foi aumentando. O churrasquinho na praia caiu no gosto dos clientes. As vendas não paravam de crescer. O sol brilhou para Vitório, Haroldinho e Tainã quando este terreno apareceu. Uma área enorme no bairro Itapuã, em Vila Velha. Um terreno baldio, onde tinha uma fundação de uma casa aqui. A gente colocou 64 caminhões de terra aqui para nivelar o terreno, ficar no nível da rua e tal. E tudo que a gente fez aqui, tudo que tem hoje aqui no bar, a gente fez com as nossas mãos. Começamos a gente mesmo carregando carrinho de terra para lá, carrinho de terra para cá. Cada tijolinho que tem aqui tem um pouquinho da nossa história. O Bar dos Meninos já virou point. Durante a Copa do Mundo, chegou a receber 500 pessoas por dia. A gente não perdeu a essência que veio lá da praia, que foi conseguir atender todo mundo bem, dar atenção, sempre estar conversando, deixar as pessoas bem à vontade. A prova disso é que o carrinho, que acompanha essa história desde o começo, vai ficar num lugar de destaque no bar. É o nosso troféu. Então, concluindo esse artigo, essa apresentação, a gente basicamente veio falar que o estudo, toda essa pesquisa, ele buscou explicar como ocorre o conflito cognitivo e quais são as suas contribuições no processo de decisão estratégica de empresas na direção de pequena empresa. Nesse estudo, eles analisaram decisões estratégicas que, segundo o relato dos informantes e entrevistados, co-dirigentes e outros, resultaram no lançamento de novos rumos e estratégias para as empresas. É o que a gente acabou de falar agora, a gente acabou de ver agora no vídeo. Eles fizeram uma decisão estratégica que rumou para um novo patamar a pequena empresa que eles tinham, tá bom? Muito obrigado. Essa apresentação tem eu, Jean Rodrigues, Rafael Lopes, Érica Alves, tá bom? Muito obrigado.